Só antes do trabalho começar, eu só queria avisar que, primeiramente, eu e o João, nós não sabemos muito bem como editar um vídeo. Não no nível de que vai ficar algo muito bom ou excepcional. A gente deixou do jeito ao qual ficaria bom pro nosso gosto, que também vai ficar bom pra quem vai ver e até pra gente mesmo depois futuramente. E pra mim, eu, Bruno, que vai ser a voz desse trabalho, eu não sei muito bem como dar voz pra texto, coisa assim. Eu praticamente só leio, na maioria das vezes, pelo quadro. Então, tirando esses recados, aproveitem o trabalho. A cidade ao qual estaremos falando nesse trabalho será a cidade de Sydney, e dentre elas estaremos falando dos seguintes pontos para apresentar o trabalho: os aspectos geográficos e históricos da cidade, a extensão territorial, sua população absoluta, densidade demográfica, país ao qual pertence, se é ou não uma capital, e sua moeda. Também estaremos falando sobre os setores ofertados, pontos turísticos, o valor do salário mínimo e a qual classe de cidade ela pertence. Começando pelos aspectos geográficos da cidade de Sydney, eu irei separá-los pelos seguintes pontos: em localização, clima, geografia física e os principais marcos. Já começando com a sua localização, Sydney se encontra no estado de Nova Gales do Sul, no litoral sudeste da Austrália, sendo a cidade mais populosa do país. Agora vamos falar sobre o clima de lá. Ele acontece de uma forma muito parecida com a do Brasil, tendo as suas estações acontecendo mais ou menos na mesma época que as nossas. Sendo assim, o clima na primavera em Sydney acaba geralmente entre 13 a 22 graus, podendo chegar no máximo de uns 25 na pior das hipóteses. Já no verão começa a ficar mais quente, obviamente, variando entre seus 18 e 29 graus, podendo passar de 30 graus em certos dias. No outono já fica um pouco mais tranquilo, variando de temperatura entre 14 e 22 graus. Chegando no seu inverno, a temperatura despenca, chegando na variação de 8 a 18 graus. E agora vamos aos aspectos geográficos de Sydney. A cidade acaba se encontrando em uma costa onde o nível do oceano acabou se elevando para inundar os vales profundos do rio Cinzelados, no Sandstone Hawkesbury. Entretanto, Sydney acaba não sendo afetada por terremotos significativos. A área acaba tendo cerca de 70 praias no porto e no oceano, incluindo a famosa Praia de Bond. A área urbana de Sydney cobre aproximadamente 1.687 km², e pela divisão estatística, usada para dados do censo, a área metropolitana não oficial cobre aproximadamente 12.145 km², isso incluindo a costa central, as Montanhas Azuis e parques nacionais e outros territórios não urbanizados. Indo para os principais marcos, eu achei em grande parte apenas de arquitetura. Então estarei falando de apenas dois que seriam marcos importantíssimos, sendo eles a Opera House e a Sydney Harbour Bridge, esses sendo os cartões postais notáveis da cidade. Caso queira conhecê-los mais a fundo, você pode realizar um tour pela Opera House e subir na Sydney Harbour Bridge. Agora, partindo para os aspectos históricos, eu também estarei os separando nos seguintes temas: o descobrimento do lugar e qual seria o seu fundador original, a sua cultura e povos que ali viviam. Começando pela parte do descobrimento. A cidade de Sydney foi primeiramente avistada por portugueses e espanhóis, na época das grandes navegações. Lá pelo dia 22 de agosto de 1770, o capitão inglês James Cook proclamou a posse das terras, em nome do rei George da Inglaterra. Após ele fincar a bandeira no chão, e deu à terra o nome de New South Wales, ou Nova Gales do Sul. E assim seu fundador original, podemos dizer assim, acabou sendo o inglês James Cook. Agora falando na parte da cultura, não se há algo muito específico em parte de cultura mesmo. Porém, há relatos que os principais antepassados deles seriam os aborígenes, que seriam o único povo que contém pele mais escura e origem pré-histórica. Sua culinária, ela acaba sendo algo muito diversificado, por conta da sua aproximação dos países asiáticos. Indo agora para a parte da extensão territorial, a extensão territorial da cidade de Sydney é de aproximadamente 12.368 km², já a da Austrália com aproximadamente 7.692.024 km².
Agora falando sobre a sua população absoluta, é de aproximadamente 4,5 milhões de habitantes. Já sobre a sua densidade demográfica, ela sendo de aproximadamente 4.023 habitantes por quilômetro quadrado. Agora falando sobre a moeda local, seria o dólar australiano. E já aproveitando falando sobre dinheiro, vamos falar sobre o salário mínimo. O salário mínimo australiano é de aproximadamente 23 dólares e 23 centavos por hora, ou 882 dólares e 80 centavos por semana, tendo uma carga horária de 38 horas semanais. Agora falando sobre os pontos turísticos, eu estaria citando quatro deles: a Opera House, a Royal Botanic Gardens, The Rocks e o centro de Sydney. Falando sobre a Opera House agora, ir até Sydney e não visitar a ópera é um pecado. O edifício é um dos mais famosos e importantes do mundo, e a atração número um na lista do que fazer em Sydney de praticamente todos os turistas que visitam a cidade. Sua visitação interna é tão interessante quanto o passeio no entorno do prédio. Agora falando sobre o segundo ponto turístico, Royal Botanic Gardens, ele se encontra logo atrás da Ópera de Sydney, e esse sendo o jardim botânico da cidade. O local foi aberto em 1816 e abriga a casa do governador dentro de seu perímetro. Agora continuando para o The Rocks. Ele é um dos bairros mais antigos de Sydney. Lá ainda se encontram várias edificações que sobreviveram à grande demolição que aconteceu ali no início do século XX. E por último, e não menos importante, o centro de Sydney. O centro de Sydney, apesar de não ter grandes atrativos, se comparado com a Bahia ali do lado, também possui vários pontos turísticos interessantes. Ficam uns 25 minutos a pé do Circular Quay, mas para quem não quiser caminhar, há um ônibus gratuito que faz um percurso entre o Circular Quay e a estação de Sydney Central. Quando falamos em setores ofertados, a cidade de Sydney acaba não tendo muitas variações, sendo de grande maioria a mineração, a indústria, a agricultura, pequenas empresas e turismos. Porém, uma das principais sendo a mineração, porque eles acabam sendo o maior exportador de diamantes, alumínios e de carvão do mundo. E agora, por último, a classe ao qual a cidade de Sydney pertence é a classe Beta.